Por conta da pandemia, eu não ando viajando muito para outros estados, mas quando eu viajava mais e falava que era de Curitiba, eu sempre ouvia comentários do tipo: ah, Curitiba, cidade modelo, cidade bonita, é meio que a Europa no Brasil, né? É, mais ou menos, já foi mais assim, né? Eu ficava feliz, claro, né, com esses elogios à cidade onde eu nasci, ficava mais feliz ainda por não ouvir o pessoal falando da fama de que curitibano é rabugento e antissocial pra caramba. Mas eu vejo que galera do Brasil afora tem assim uma visão, né, meio linda de Curitiba que obviamente, para quem vive na cidade sabe que não é bem assim. Não que eu não goste de Curitiba, gosto tanto que eu tava lá em outro país e queria voltar a morar aqui. E por mais que às vezes vida em capital seja estressante, seja corrida, eu gosto muito da cidade e ainda não penso em sair daqui. Mas a gente pode falar que boa parte da fama de Curitiba, de ser uma cidade modelo e tudo mais, se deve ao prefeito que a cidade teve lá na década de 70 e 90, que era o Jaime Lerner, que noticiaram hoje o seu falecimento. Quer dizer, hoje no dia que eu tô gravando, né? Ele faleceu na madrugada do dia 27 de maio, aos 83 anos. Quando eu nasci, Jaime Lerner já era prefeito, então teve muita coisa que ele fez que eu só fui saber depois nos livros e nos comentários das pessoas. E depois, em 89, ele se candidatou novamente, foi prefeito de Curitiba novamente, e essa gestão sim, eu me lembro um pouquinho mais, apesar de eu ser bem criança ainda. Mas eu lembro que quando tava as eleições lá, todo mundo que eu conhecia só falava que ia votar no Jaime Lerner, que não tinha jeito de votar em outro, e o cara era o queridinho mesmo da cidade. Coisas que ele fez, por exemplo, o calçadão da Rua 15, né, que é um dos pontos mais conhecidos e movimentados hoje de Curitiba, antes era uma rua de carros normal mesmo, e durante uma das gestões do Jaime Lerner, ele transformou aquilo lá num calçadão sem passagem de veículo, só para pedestre mesmo. Quem é da época disse que foi mó rebuliço, teve gente que não gostou, mas o futuro mostrou que essa obra aí deu super certo, não só pro comércio da rua, como pra cidade em si. A Rua 15 aqui é um baita de um ponto de referência. Outra coisa foram os terminais de ônibus, que diz que existia um projeto para fazer metrô aqui em Curitiba, mas ia sair caro demais fazer todo o sistema de metrô, escavar tudo e bababi bobobó. Então, em vez de fazer os metrôs, eles fizeram terminais de ônibus, onde as pessoas poderiam pagar uma passagem só, entrar no terminal, iam pegar um ônibus, descer em outro terminal e entrar em outro ônibus sem pagar outra passagem. Hoje, esse modelo de transporte público existe em várias cidades do Brasil, mas dizem que foi meio que uma criação do Jaime Lerner também lá na década de 70 ainda. É difícil não elogiar a capacidade de urbanismo de Jaime Lerner, tanto que ele foi reconhecido até mesmo em países estrangeiros. Mas todas essas obras que ele tinha feito antes, né, quando eu nasci, já estavam prontas, então eu não acompanhei. Agora, a gestão de 89 até 92, essa sim eu lembro bem. Uma das coisas que ele fez aqui foi a Ópera de Arame, que é praticamente um teatro numa armação de metal no meio de uma floresta, um lugar bonito pra caramba. E o que a Ópera de Arame tem de bonita, tem de desconfortável. Eu fui faz um tempinho aí num show do Trio dos Titãs,
show muito ruim, diga-se de passagem, né? Mas isso não vem ao caso aqui. E como aquele lugar é frio e desconfortável, mas é bonito. E a Ópera de Arame foi apenas uma de várias obras que fizeram aqui em Curitiba, que tinha, assim, um visual muito bonito para atrair turistas. Então temos aqui o Parque Tingui, o Parque Tanguá, o Jardim Botânico também, são todos lugares, assim, muito bacanas. Para quem mora perto, tá? Quem mora longe não costuma ir visitar esses lugares com frequência, mas quem é turista, quem chega aqui em Curitiba, sempre vai dar um rolezinho lá para ver essas obras. E uma campanha que eu lembro muito bem da gestão 89-92 de Jaime Lerner foi a campanha Lixo que não é lixo. Falavam que era a primeira cidade do país a começar a separar o lixo. Eles criaram toda uma ação com uma família de folhas, né? Eram folhas de árvore, como se fosse pessoas mesmo. Tinha papai, mamãe e 1 ou 2 filhinhos, não recordo ao certo, e aparecia na TV cantando a musiquinha Lixo que não é lixo, não vai pro lixo, rapaz, eu vi tanto essa propaganda nos intervalos da Xuxa que grudou aqui no cérebro. E eu até procurei no YouTube se tinha alguma coisa dela, mas não achei, tá? Se alguém tiver alguma coisa aí, ou um vídeo das propagandas originais lá, me manda no Twitter que eu queria ver. E a campanha basicamente era o seguinte: eles falavam que lixo orgânico era pra jogar normal mesmo, agora plástico, papelão, eles passavam a lista toda de material reciclável, era para separar e entregar para os caminhões do lixo que não é lixo, que passava daí uma vez por semana em cada bairro da cidade. Esses caminhões eram diferenciados, eram pintados todo verdinho e tinha um sino acoplado em cima dele que ficava balançando conforme o caminhão andava. Então, pelo barulho do sino, a gente sabia que o caminhão do lixo que não é lixo estava passando, a gente podia levar daí os nossos lixos recicláveis. Em algumas épocas e em alguns lugares, eles ainda trocavam lixo reciclável por alimento, legumes, batata, cenoura, essas coisas. Eu lembro que uma vez só eu fui levar algumas coisas recicláveis lá para trocar só para ver qual que era o barato, né? Era bem pequenininho. Mas lembro bem que eu levei um sacolão cheio de plástico e papelão que tava lá em casa e saí com um saquinho cheio de batata preta e uma cenourinha meio murcha de lá. Eu fiquei assim, ó, pros legumes, né? Fresco pra caramba que eu era quando era pequeno, mas isso daí foi bem bacana para muitas famílias que, né, tinham dificuldade para conseguir alimento, trocava lixo, né, coisa que ninguém queria mais, por alimento lá, era um negócio muito bom. Com essa campanha também Curitiba ganhou a fama de cidade ecológica, e isso é algo que ela tem até hoje. Realmente, aqui em Curitiba é muito difícil você ver algum porcalhão jogando lixo na rua. Por mais afastado que seja o bairro de Curitiba, uma coisa a gente não pode reclamar, que é das limpezas nas ruas. Eu via gente de fora, né, quando vinha pra cá e falava, nossa, Curitiba é uma cidade tão limpa, né? E eu só fui me tocar do que eles estavam falando quando eu comecei a viajar para outros lugares e via que as ruas eram bem sujas, né, cheio de lixo acumulado nos cantos, porque galera sem noção joga coisa no chão achando que vai aparecer imediatamente um gari lá para recolher o lixo do porcalhão. O gari não aparece e fica se acumulando nos cantos. Quando acabou a gestão de 92 do Jaime Lerner, ele deixou um substituto. Foi uma pessoa que realmente ele pegou para entrar no lugar dele, ele fez toda a campanha pro cara e associou essa pessoa ao Jaime Lerner, que já era muito famoso na cidade. Esse daí é o Rafael Greca, ele foi daí o prefeito seguinte de Curitiba, se reelegeu várias vezes, inclusive é o prefeito atual de Curitiba. E isso daí é uma característica bem interessante, não só da cidade, como do estado do Paraná, é que as eleições, pelo menos nos tempos que eu estive aqui, né, eu não sei como é que foi as eleições no período que eu tava fora, né, morando no exterior, sempre foi um lance bem previsível. Quem era da patota do Jaime Lerner levava
quase que com certeza, só não levava se não se candidatasse. Tanto que depois que o Rafael Greca fez 2 mandatos, ele saiu deixando no seu lugar o Cássio Taniguchi, que era da mesma patota dos dois aí. Mas voltando lá para 92, saiu o Jaime Lerner, entrou o Rafael Greca, que continuou seu trabalho de urbanismo, e uma das coisas que ele fez aqui foram as linhas do Ligeirinho, que eram ônibus com menos paradas, ou seja, ele não ia parando de 200 em 200 metros em cada ponto, teriam menos paradas, por isso ele seria mais rápido. E para você entrar nesses ônibus, você tinha que entrar por uma estação tubo, que são aquelas bem famosas que tem aqui em Curitiba. Mais tarde, esse conceito de estação tubo foi usada para os ônibus biarticulados, que eram ônibus gigantescos que andavam em uma canaleta própria e era o mais próximo que a gente tinha aqui em Curitiba de um metrô. E é até hoje, na verdade, né? Volta e meia aparece algum prefeito falando que vai fazer um bondinho, que vai fazer um metrô, alguma coisa aqui na cidade, mas nunca ninguém faz. De certa forma, esses biarticulados até que quebra o galho da população. E com a cidade toda bonitinha, toda enfeitadinha, começou uma grande campanha de marketing para atrair turistas aqui para a cidade. Não só em propagandas, uma das mais famosas foi através da Rede Globo na novela Sonho Meu, que era uma novela das 6 que começou a ser exibida em 1993. Que não era gravada em Curitiba, ela era gravada lá nos estúdios da Globo mesmo. De vez em quando vinha algum ator pra cá, daí eles faziam uma cena externa mostrando lá a Ópera de Arame ou o Jardim Botânico, algum ponto turístico aqui da cidade, mas era tudo gravado lá. Só que dava essa ideia de que Curitiba era um lugar lindo e maravilhoso e para atrair turistas para cá. Realmente atraiu bastante. O turismo aqui em Curitiba subiu pra caramba, mas subiram também o quê? Aumenta o desemprego, a pobreza e a violência da cidade. E eu gostaria muito que esse fosse o único problema que toda essa história de que Curitiba é a Europa do Brasil tivesse trazido, sabe? Foi lá eu não me lembro agora se foi na 5ª ou na 7ª série na escola que eu tive um professor de artes que era mais engajadão assim da política. Foi o primeiro professor desse tipo que eu tive, né, que falava de política na escola. Além de outras professoras que eu tive antes que xingavam o Álvaro Dias, né, o governador anterior do Paraná, que num protesto dos professores, o Álvaro Dias mandou a polícia a cavalo em cima dos professores. Esse velho, todo professor meu falou disso. Mas esse meu professor aí de artes, que era cabeludão, tudo despojadão, daquele jeito lá, ele falava muito mal do Jaime Lerner e do Rafael Greca, e eu ficava assustado, porque até então eu só ouvia falar bem dos dois. Eles eram quase como, sabe, aquele santinho de igreja que é tudo arrumadinho, tudo fofinho, todo mundo olha e gosta dele e passa na mão. Era mais ou menos essa visão que eles tinham desses prefeitos. E os professores não, ele ia lá e metia a bota. Inclusive falou, né, de uma área que tinha aqui em Curitiba que estava cheia de araucárias, que é uma árvore protegida, é a árvore símbolo de Curitiba, né, e é protegida, tem proteção ambiental. Então eles conseguiram dar um jeito de comprar o terreno valendo uma fortuna pelo preço das araucárias que tava lá, dizendo que iam proteger, né, fazer um parque para proteger aquelas árvores. Mas na verdade aquele terreno não valia porcaria nenhuma, porque já tinha lei proibindo a derrubada das árvores. Outra coisa que ele falava bastante é que todas as obras faraônicas que construíram em Curitiba tentando atrair turismo, na verdade foram usadas também para arrumar uma graninha para os políticos que estavam fazendo as obras. E é assim que eu fui conhecer esse conceito de obra superfaturada. Não só isso, muitas dessas coisas que eles fizeram sem dinheiro. Como? Se endividando. E com isso daí, Curitiba ficou endividada pra caramba. Eu saí dessa aula com o meu professor meio perplexo assim, né? Nossa, será que as coisas que ele
tá falando aí são verdades, né? E só fui saber que era mais ou menos por aí mesmo algum tempo depois. O que aconteceu? Realmente Curitiba ficou bem endividada por conta de todas as obras que tinham feito aqui. E isso daí refletiu nos anos seguintes aqui da cidade. Se você for para as regiões centrais ou os bairros mais nobres, né, que é Batel, Champanhar, Água Verde, você vai ver que o urbanismo tá tudo muito bacana. As calçadas estão bonitinhas, tem ciclovia em alguns lugares, né? Tá tudo dos conformes. Mas se você for mais pros bairrão assim, no lugar que eu morava antes, né, que era no Pinheirinho, as calçadas estavam todas destruídas. Claramente faz décadas que ninguém arruma aquelas calçadas. Sabe quando as pedras da calçada levanta e a terra sobe e vira uma maçaroca toda e fica irregular e é facinho de torcer o pé andando no lugar daquele, além de sair com o pé tudo cheio de barro? Então, mais ou menos esse lance que a gente tem nas regiões mais afastadas da cidade. Aqui onde eu tô morando é um pouquinho melhor, a gente tem umas 2, 3 ruas que são mais movimentadas e elas estão bem cuidadinha, bem bonitinha. Mas se você vira assim para entrar pro bairro, aí você já vê a situação precária de antes. Mesmo as grandes obras de Curitiba, é aquele negócio, né? Você vai ter um gasto enorme para construir lá a arquitetura, mas depois você tem que fazer a manutenção dela. E se a cidade não tem dinheiro para fazer manutenção, o que acontece? Ela fica meio sucateada, né? E foi realmente isso que aconteceu por muitos anos aqui em Curitiba. Eu via que a cidade estava sendo toda sucateada por falta de verba, por falta de gestão. E aí, em 2011, o Jaime Lerner foi condenado pela primeira vez por fazer uma licitação ilegal para a construção de uma estrada. Ele deveria ter sido preso, mas escapou dessa só pagando multa. E em 2013 teve mais uma acusação que acabou em condenação em cima do lendário prefeito de Curitiba. E aí a gente vê, né? Pô, pegaram 2. E as que não pegaram, hein? Rapidamente lembrei lá da história do meu professor de artes e vi que, bom, eu ainda não sei se é verdade ou não, não tem confirmação disso, né, na mídia, mas aí eu comecei a botar mais crédito aí pra história do meu professor de artes. Felizmente, nos últimos anos, as coisas aqui em Curitiba deram uma melhorada, a qualidade de vida e a própria aparência da cidade, por mais que as obras, né, que deixaram Curitiba tão famosa provavelmente tenham servido só para superfaturar e encher bolso de político, a gente que mora aqui gosta muito delas e tem muito orgulho da cidade. Mas mesmo assim, toda essa campanha em cima da fama de Curitiba no Brasil inteiro acabou trazendo para ela muitos problemas de cidade grande, tipo São Paulo, né? Trânsito, superhabitação, violência, todas essas coisas no nível São Paulo para mais. Só que Curitiba não é uma cidade que tem todos os recursos e todas as vantagens de uma cidade enorme como São Paulo. É mais ou menos uma cidade interiorana com problemas de metrópole. Então hoje de manhã que eu liguei a TV lá enquanto tava tomando café da manhã e fiquei sabendo da notícia do falecimento do Jaime Lerner, eu fiquei assim, né, lembrando de todas essas coisas sobre a cidade, as coisas boas e as coisas ruins. E é difícil de formular uma opinião para falar para vocês, né? Sem dúvidas, ele foi um grande homem e fez muito para Curitiba. E se não fosse as gestões que ele fez aqui, nossa, essa cidade seria muito diferente para pior. Mas eu não consigo deixar de pensar também o quão grande e maravilhosa Curitiba seria hoje
se não tivesse essas roubalheiras aí por trás dessas obras. Então, é isso daí que tem pra hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e deixa um comentário para nós. Se você é curitibano ou já passou por aqui, deixa suas impressões sobre a cidade. Se você é de fora, comente qual é a visão que você tem de Curitiba e fale um pouco também da sua cidade. O que você acha que melhorou ou que piorou aí nos últimos 30 anos, mais ou menos. A tua cidade teve algum super prefeito como o Jaime Lerner foi? Deixa aquele comentário para nós, clique no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos e se essa é a primeira vez que está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, falou!